Estamos aí em obras, mas eu acho que eles deram uma pausa para a gente poder fazer o curso, depois tem a palestra. Mas obra é assim mesmo, não tem jeito. Bom, vamos fazer a abertura, como sempre, aqui pelo Evangelho, que é o preparo da nossa aula de hoje. Vamos lá. Preservar-se da avareza. Então, no meio da turba, um homem lhes disse: Mestre, dize a meu irmão que a dívida comigo, a herança... Dize a meu irmão que a divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de preservar-se de toda a avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ela possua. Disse-lhes a seguir esta parábola: Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que se entretinha a pensar consigo mesmo, assim: que hei de fazer, pois já não tenho mais lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher? Aqui está, disse o que farei: demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és, esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. E logo em seguida, tem aqui uma passagem legal que é de Jesus na casa de Zaqueu. Bom, essa passagem de hoje, do Evangelho, né, traz uma reflexão interessante dos espíritos de Kardec sobre o acúmulo de bens. E em nenhum momento é vedado o ser humano trabalhar para conquistar o material, de forma alguma. Não seria possível, né, nós termos uma mensagem séria proibindo o indivíduo de progredir também materialmente, até mesmo porque o progresso material que uma pessoa que tem capacidade de alcançar e realmente alcança, vai servir de instrumento para essa pessoa que alcançou esse progresso material ajudar aos que não têm, né? O problema não é o do progresso material, não é o da conquista de bens, é a sobreposição da conquista desses bens em detrimento da conquista espiritual. Se um atrapalhar o outro, de que forma? Pela avareza. Se o sujeito só pensa em arrecadar, o que eu vou fazer com tudo que eu arrecadei? Já sei, eu vou construir um outro celeiro, diz aqui na parábola, para guardar tudo que eu tenho. Não é? Um pensamento avarento, porque em vez de colaborar com outras pessoas que não têm o mínimo, ele pensa em acumular cada vez mais, e só para si, Não é? Então, a mensagem do Evangelho hoje parece que é essa, é uma mensagem não condenando as aquisições materiais, mas o objetivo que a gente dá a essas aquisições materiais, né? A forma com que a gente trabalha o que a gente conseguiu arrecadar, né, ao longo da vida, enfim, o nosso trabalho de forma honesta. E logo em seguida vem a passagem de Zaqueu. Resumidamente, Zaqueu, um espírito já, olha só, um espírito evoluído, Zaqueu, que a espiritualidade nos traz como sendo depois Bezerra de Menezes. Zaqueu foi Bezerra de Menezes. Né? Na verdade, Bezerra de Menezes tinha sido Zaqueu. E ele era um arrecadador de impostos, né? Trabalhava ali para Roma, arrecadando impostos e, enfim, quando viu Jesus, prometeu recompensar cada pessoa que ele tenha ali causado algum prejuízo, ao dobro ou ao quádruplo, só de ter despertado ali, porque já estava no inconsciente daquele espírito o caminho certo a ser percorrido, né? Ele já tinha
essa consciência um pouco mais depurada. Essa consciência todo mundo tem, mas a consciência dele era um pouco mais depurada para o que deveria, o que não deveria fazer. E ele sabia que estava no caminho errado, né? Então, quando viu Jesus, e Jesus, tocado ali por aquele exemplo que ele poderia dar àquelas pessoas, chamou o Zaqueu, falou: Zaqueu, desce que eu vou me hospedar na tua casa hoje. Né? Olha a mensagem que Jesus estava passando, que ele está aberto a ser recebido por qualquer pessoa, ainda que um cobrador de impostos, que não era muito bem visto na época, ainda que por uma moça, né, que tenha entregue aí os seus dias à liberdade carnal. Então a mensagem de Jesus é essa: ele veio trazer o exemplo para os enfermos. São os enfermos que precisam de remédio e que precisam de médico. E não houve na história da humanidade médico maior do que Jesus Cristo. Tivemos outros, agora maior do que Jesus Cristo não tivemos. É uma mensagem bacana essa que é para a gente hoje. Bom, vamos fazer a prece então para a gente poder começar tranquilamente a aula de hoje. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, nosso Mestre querido e amado, querida Joana, queridos espíritos que aqui tanto nos ajudam nessa casa de luz. Estamos mais uma vez aqui reunidos em prol da palavra do bem, para que nós possamos cada vez mais expandir as nossas consciências, abrir os nossos corações para a palavra de Jesus, para a palavra dos seus discípulos, como Francisco de Assis, Joana de Ângeles e tantos outros que vieram nos dar o exemplo aqui nesse orbe. Muito obrigado, graças a Deus. Então, meus amigos, alguém está com calor, não? Não, está tranquilo porque está fresco lá fora, né? Se alguém tiver abafado alguma coisa, fala que eu coloco na ventilação. Eu acho que está todo mundo tranquilo, então. Bom, terminávamos na aula passada o capítulo 9, né? Não chegamos a terminar, ele era bem extenso, então nós acabamos suspendendo ali o final dele para resumir um pouco mais aqui, não é isso? Não foi isso que ficou combinado? Foi, né? Bom, resumindo, o final do capítulo 9 nada mais é do que um grande consenso que chegaram ali Carmeline, Ernesto e outras pessoas a eles ligados, de que a palavra do bem realmente era o caminho a ser seguido, que o bom exemplo trazido ali por João, Pai Francisco, ou futuramente Francisco de Assis, seria o caminho correto, que eles, inclusive, trabalhariam em prol, futuramente, não é? Da ajuda a Francisco de Assis. Então, o final do capítulo 9 resume bem esse cenário de cooperação, de transformação, principalmente transformação de Ernesto, não é? Carmeline também, de certa forma, mas ela já estava mais encaminhada, ela já tinha sentimentos um pouco mais depurados, ela já era uma menina mais tranquila, né? Ela já gostava das coisas ligadas aí ao espírito e não dava tanta importância, né? Essa dominação material, a esse domínio da carne, ele não possuía tanto ela como possuía aos irmãos, ao pai e à mãe. A mãe que não aparece muito nessa parte, mas também era um espírito ali bem confuso pelo que Miramês passou para a gente, né? Eu vou lembrar o termo que ele usou, também não vale a pena ficar falando disso, mas ele foi bem enfático, dizendo que a mãe dela era uma pessoa bem problemática. Carmeline, irradiando contentamento, queria conversar, perguntar, dialogar, entender, pois já o tinha como pai espiritual. Tinha quem? Francisco, né? Que era o João Evangelista, ou pai Francisco. O silêncio instigava o assunto e pai João serenamente prefaciou o mesmo dizendo para ela e para o Ernesto. Essa parte nós não lemos não, né? Tá. Dizendo para ela e para o Ernesto: meus filhos, eis que estamos, por bênção de Deus, nesta estância espiritual que a bondade de Jesus Cristo nos concedeu. O nosso querido Ernesto acaba de chegar de um temporal. Renovado, sente-se um pouco abatido pelo que se passou nas estradas percorridas, mas nada há de ser.
se o amor cobre todas as transgressões no falar do velho código de Deus, se o amor cobre todos os pecados no afirmado verbo do Cristo, que nos resta fazer neste momento? Não perder tempo, no tempo que nos é concedido por graça do Criador, e amar a quem ofendemos, amar aos que nos julgam, ser nossos inimigos, amar aos sofredores, amar aos encarnados, os famintos, os desencarnados, os nus, de todas as espécies. Amar sem condições e sem pretender dividendos, sem pretender nada em troca, né? Sem pretender lucro nenhum. É o amor desinteressado. Agora, olha só. Amar, primeiro de tudo aqui, tem uns 2 pontos importantes nesse trecho aqui, que eu queria refletir com vocês, né? Primeiro de tudo, o amor que cobre uma imensidão de pecados, né? Essa questão do pecado. O pecado, durante muito tempo, né, na humanidade, foi visto como algo mal, algo negativo, que a gente precisa temer aquela postura, porque senão Deus vai nos castigar. Seria essa a ideia de pecado, né? Em algumas religiões que se produziram aí durante milênios, né, nós tivemos essa ideia de pecado. Mesmo antes de Cristo, nós já tínhamos a ideia de pecado ligado a algo negativo e, em consequência disso, teria uma punição por parte da divindade, né? Esse temor de se fazer algo errado, desde a época de Moisés e antes até existe, né? Que é aquele Deus vingativo, é o Deus que pune o pecador, né? Que relega o pecador ali àquelas zonas de purgatoriais ou ao inferno e tudo mais. Só que, na verdade, quem cobra da gente não é Deus. Quem cobra da gente é a nossa própria consciência. Nós vimos isso há um tempo atrás, numa aula aqui que tinha um gráfico sobre o inconsciente, sobre a nossa consciência, a nossa mente, o armazenamento de experiências no nosso inconsciente. Alguém veio aqui na palestra de sábado, de tarde? Não. Na palestra de sábado de tarde? Não. Foi falado isso. Eu coloquei aqui um gráfico, mais ou menos naquela linha do que nós vimos numa aula, em que você tem camadas do seu inconsciente, da sua mente. Você tem a camada mais externa, que é o nosso ego, a nossa personalidade, Daniel, Flávio, Joana, Fernando, né? Que é o nosso consciente. Mas por trás disso, nós temos algumas camadas. Uma que protege o nosso atual momento, a nossa atual personalidade de experiências passadas, que é o duplo etérico e o perispírito. Eles funcionam como abafadores da nossa consciência pretérita. Eu não me lembro o que aconteceu comigo na minha última, penúltima, antepenúltima encarnação, não me lembro. Nem é bom lembrar para, enfim, não causar, de repente, algum prejuízo. Às vezes as pessoas têm curiosidade, não, mas eu quero saber o que eu fui na vida passada. A curiosidade é interessante, né? Mas nem sempre é válido saber. É interessante saber, eu tenho essa curiosidade. Porque se a pessoa tem a curiosidade de saber o que ela foi numa vida passada, pelo menos já parte do princípio que há aquelas reencarnações, não é? Tem gente que ainda não compreendeu o sistema das reencarnações, que nem chega nesse ponto. Não tem curiosidade nenhuma, eu vim do nada, eu vou para o nada. Essa pessoa ainda precisa compreender algumas coisas, né? Enfim, além da nossa personalidade, do nosso ego, chamado de ego, também o corpo material, temos o duplo etérico, temos o perispírito, temos o inconsciente, o corpo mental, antes de mais nada, o nosso corpo mental, em camadas, o nosso corpo mental, o inconsciente atual, o inconsciente passado e o inconsciente puro, com abertura para o self. Nesse último estágio, lá no topo dessas camadas, que nós temos a nossa consciência pura. É esse topo dessas camadas que nos dá as diretrizes do que é certo e o que não é certo. E a cada momento que a gente desvirtua dessa linha, que Joana chama de self,
outras doutrinas chamam de nirvana, Brahma e por aí vai. Essa conexão que no alto do nosso inconsciente nós temos com a divindade, quando saímos dessa linha que ela define como sendo certos códigos morais, questão 621 do Livro dos Espíritos fala para a gente, né? Quando Kardec pergunta aos espíritos, onde está escrita a lei divina? Na consciência, né? Essa nossa consciência, que é o inconsciente puro, o inconsciente que dialoga com o todo, na verdade nos cobra. E todas as nossas experiências, sejam positivas ou negativas, ficam armazenadas no nosso inconsciente passado. Lembra disso que nós vimos um tempo atrás? Uns 2 meses mais ou menos. Fica ali armazenado. Então não é Deus que vai punir. Deus traz a diretriz, olha, você tem que seguir esse caminho. É isso que vai te fazer progredir, é isso que vai te fazer uma pessoa cada vez melhor. E o nosso inconsciente apita quando sabemos que não seguimos o caminho correto. Muito embora ele estivesse gravado na nossa consciência. Gravado. Todo mundo tem. Algumas pessoas já conseguem dialogar melhor com a sua consciência, outras nem tanto. Mas todo mundo sabe. Deliberadamente desvia dessa diretriz que a nossa consciência traz, das leis divinas, ou nem tão deliberadamente assim, não é? Ainda por falta de um discernimento mínimo nas primeiras encarnações, né? As pessoas nas primeiras reencarnações não têm ainda um diálogo tão direto com o seu inconsciente puro. Está lá, se sabe, mas menos são cobradas pela própria consciência. Por quê? A quem mais foi dado, mais será cobrado. Quanto mais vivências você teve, mais experiências você acumulou e mais você errou, e não tem nenhum problema errar, isso acontece, faz parte do processo evolutivo, mais conhecimento você tem sobre o que é certo e o que é errado, as consequências do que é certo e o que é errado. Por isso que essa questão do pecado, vale a pena fazer uma releitura, né, como não sendo uma punição divina, mas como sendo um despertar da nossa consciência. Se nós nos sentimos mal, é porque sabemos que não deveríamos ter feito daquele jeito, mas ter feito do outro, né? Muito bem. E a segunda questão é o seguinte, uma vez que eu erro e prejudico alguém, ou enfim, fico mal com a minha consciência, eu preciso amar aos que nós ofendemos. Em que sentido amar? Na medida do possível, procurar reparar aquele erro. Aí olha só que interessante. Então eu preciso reparar o erro, aquele indivíduo que eu prejudiquei, não é? Aquela passagem do Evangelho. Se você vai trazer uma oferenda, mas está brigado com algum irmão, primeiro vai lá, faz as pazes com esse irmão, depois você volta para deixar a oferenda. Porque o que mais agrada a Deus, na verdade, é o amor que ele tem, que as pessoas precisam ter entre os próximos, né? Entre os seus próximos. Se você ama ao próximo, consequentemente, isso daí é uma consequência lógica, você vai amar a Deus. Se você ama a si mesmo e ao seu próximo, se você faz tudo que é possível em prol do próximo, não prejudicando, ajudando sempre que possível, sem saber, muitas vezes, a pessoa está amando a Deus também, porque é o que mais agrada a Deus, não é? A consciência divina, o todo. Tudo bem, então eu vou lá e vou fazer as pazes com o meu próximo. E se eu não consigo fazer as pazes com o meu próximo? Pode acontecer, não pode? Pode acontecer, desencarnou, já está num plano mais evoluído, passou por aquela prova lá. São necessárias as provas. Ai de quem vem aí trazer a prova, mas são necessárias. E aí? Por exemplo, se o indivíduo vai lá e mata alguém, comete um homicídio, ele tem como se arrepender disso? Tem como se arrepender disso, não tem como se arrepender. Qualquer pessoa é capaz de se arrepender e é difícil, né? Você analisar a situação separando do indivíduo, mas é sempre necessário. Nós podemos condenar o homicídio,
analisando a atitude. O que nós não podemos fazer é nos tornarmos julgadores do indivíduo. Esse indivíduo não vale nada porque ele fez isso. Isso daí realmente não é válido. Agora, o que é válido, e é muito importante, inclusive, condenar a atitude, não é essa atitude, não é nada saudável para ninguém, que você sai matando os outros por aí. Mas e aí, como é que ele vai fazer as pazes? Se talvez ele nem encontre o indivíduo, ainda que na espiritualidade, já o sujeito evoluiu, foi lá para Gandhi, por exemplo. Como é que o sujeito que foi lá e desencarnou o Gandhi vai fazer as pazes com a sua própria consciência? Talvez ele não tenha como diretamente reparar alguma coisa ao Gandhi, mas tudo que ele fizer ao próximo e para o bem, aquilo automaticamente vai apagar imensidões de pecados, ou seja, imensidões de erros. Desde que feito de forma desinteressada, sem a espera, ele usou aqui dividendos, né? Sem a espera de dividendos, ele vai fazer com que cada vez mais a sua consciência se expanda, esse peso diminua, porque uma atitude no bem apaga uma imensidão de pecados. Já me perguntaram, uma vez uma moça perguntou, eu estou um pouco preocupado, eu venho pensando muito ultimamente em algumas atitudes que eu tive antes de conhecer melhor, né, a religião e tudo mais. Aí ela falou, não, porque eu cometi 2 abortos. Né? Cometi 2 abortos, está me deixando sem sono, não estou conseguindo dormir. Aí, ela perguntou, e agora, como é que eu faço? Nessa encarnação não tem como resolver, porque eu não tenho mais como ter filhos, eu não tenho condições mais de ter filhos e tudo mais, isso me causou algum dano, né, na saúde, que eu não consigo mais, ou não tinha mais idade. Qualquer atitude benéfica que ela tenha para com pessoas que venham procurar sua ajuda, ou que ela vá ajudar ali, deliberadamente procurar alguma instituição para ajudar crianças, por exemplo, vai fazer com que ela se sinta bem melhor, porque com certeza essa consciência que ela tem de que teve um erro, mas que não quer mais errar, e vai procurar, inclusive, reparar esse erro, não com aquela pessoa, muitas vezes, mas com outras, sabe-se lá se com aquela mesma, se o espírito que ia ali encarnar, não encarnou com ela, mas encarnou numa outra situação, em que vai ficar ali a exposição para ela poder ajudá-lo, né? Sabe-se lá, o que importa é a atitude pautada no bem. Amar o irmão aí para poder ter essa tranquilidade, não quer dizer necessariamente aquele mesmo. Aquele mesmo. Pode ser qualquer outro irmão, né? É interessante pensar nisso. Bom, amor é a palavra-chave aí da mensagem de Jesus, da mensagem dos discípulos de Jesus. Carmeline e Ernesto estavam pasmos pela beleza do assunto tocado por pai João e do cunho encantador que ele dava às narrativas. As suas interpretações cantavam maravilhas dentro das suas almas. Vamos pular um pouquinho aqui. E aqui eles falam, olha, meus filhos, todos nós fazemos parte de uma só família, de um só rebanho neste mundo que nos serve de moradia, no qual existe um só pastor, que é o nosso divino mestre. E seu endereço é o testamento que nos legou. Quem quiser encontrá-lo, que se esforce para entender o que disse. E justo que queiramos saber onde estão aqueles que nos foram caros na existência terrena, no entanto, quantas vezes passamos por lá? Se na verdade queremos por gratidão ajudar a quem nos serviu nos caminhos evolutivos, devemos auxiliar a humanidade inteira. Olha aqui o que a gente acabou de falar, né? Se eu quero ajudar alguma pessoa que me é cara, ou que eu causei algum prejuízo, que eu ajude a humanidade inteira. Porque ao longo de milhares de encarnações, e estudos apontam que nós temos milhares de encarnações, não dá para saber a extensão das pessoas, dos espíritos que já nos foram caros em encarnações passadas, um pai, uma mãe. Muitas vezes aqui nessa sala, nós temos pessoas que já nos foram bem íntimas, marido, esposa, filho, pai, mãe. No bairro, na cidade, ao longo de milhares de encarnações, não seria estranho nos deparar com pessoas que nos foram caras em outras existências. Aquela passagem do Evangelho, do sujeito que está na rua, pedindo ajuda, e o indivíduo
passa ali batido por aquele morador de rua, sabe-se lá se foi um pai ou uma mãe de uma encarnação anterior. Daí a necessidade de se ver a humanidade como uma grande família, como uma grande família. Daí o problema de se julgar o indivíduo e não julgar a atitude. Julgando o indivíduo, o que Hamed fala para a gente? Qualquer pessoa que se coloca na posição de julgador e julga o seu irmão, ele está condenando a si mesmo, condenando a si mesmo, atraindo para si aquela atitude que ele condena no outro. É importante isso, saber que cada vez que nós julgamos aquele nosso irmão, aquele julgamento volta para a gente. Atraímos aquilo para a nossa vida, né? Para o nosso círculo ali. Bom, é justo que queremos saber onde estão aqueles que nos foram caros de existência, se na verdade queremos por gratidão ajudar a humanidade inteira, tudo bem, pois toda ela participou para a manutenção da nossa própria vida. E fora da humanidade, fora da humanidade, tudo o que existe está nos ajudando permanentemente. Ninguém pode amar sem perdoar, ninguém pode perdoar sem entender. É difícil perdoar sem entender. Como é que eu vou perdoar se eu não entendo que aquele indivíduo cometeu aquele deslize por ignorância, por situações adversas que não nos cabe no momento saber? Precisamos compreender que aquele indivíduo está num estágio tal que faz parte do aprendizado errar. Às vezes até o nosso sentimento é um pouco negativo, né? Nossa, que atitude horrível, que sujeito mau. Aí é o momento de sabermos dividir. O sujeito não é mau, o sujeito é um sujeito como qualquer outro espírito aqui, né? Que está errando como nós já erramos aí no passado. A atitude que é uma atitude má e que deve ser reprovada. Eu não quero essa atitude para mim, eu vou ensinar aos meus a não terem essa atitude, aos meus filhos, aos meus próximos, né? A quem eu puder, mas sem condenar o indivíduo. Daí o problema dessas posições mais extremistas de defenderem aí pena de morte. Eu acho que já falei isso aqui. No que a pena de morte ajuda a humanidade ou ajuda aquele indivíduo? Levando em consideração a pluralidade das existências, que o sujeito não vai acabar ali em si mesmo, ali naquela matéria, que ele vai ser um espírito, que ele vai voltar, ou que ele vai ficar na espiritualidade influenciando outros espíritos aqui na matéria, onde a gente não vê nada, né? Quem não é evidente não vê, mas o sujeito está ali. E aí? No que vai ajudar isso? Não vai ajudar em nada. Não vai ajudar em nada, pelo contrário, só vai postergar a própria melhora daquele indivíduo, né? Só vai postergar um momento aí de reparação. E quem defende isso, quem é engajado nesse movimento, e, enfim, e participa de toda essa energia, até em outros países onde é autorizado, e faz parte de todo esse processo, e conscientemente se entrega a esse processo, também está agravando o seu progresso. Também está agravando o seu progresso, né? Mas, enfim. Ninguém pode amar sem perdoar, ninguém pode perdoar sem entender, ninguém pode entender sem analisar, e ninguém pode analisar com bom senso sem sentir no coração a fraternidade, que se transforma para os outros em variadas modalidades de bem. A fraternidade, gente, ela é um sentimento que vai caminhar para fora daquele espírito em atitudes de bem. Uma atitude fraternal começa num sentimento que eu tenho positivo e que eu externo em alguma atitude. O pessoal que vai entregar quentinha de madrugada tem um sentimento de colaborar com as pessoas que estão naquela situação, né? Moradores em situação de rua, espíritos, enfim, muitos bem conscientes e já evoluídos que escolheram aquilo ali como prova e estão passando pela prova, né? Outros nem tanto. Mas a pessoa que se coloca na situação de provedor ali, de uma palavra amiga, de uma atenção, do pão material, da comida, né? Está tendo uma atitude fraterna, mas que começou, o germe foi num sentimento.
Não. Sim. É bem interessante isso. Como é que funciona aqui na casa? Nós temos as segundas-feiras de noite, é um trabalho muito bonito. Acho que foi o meu primeiro trabalho aqui na casa, vai fazer uns 10 anos, quando a casa já tem 8 anos de Seja, 8, 9 anos. Dos primeiros trabalhos que tivemos aqui no Seja foi o trabalho de quem tinha equipe do Ação de Amor Paulo de Tarso, que é o mentor desse trabalho de entrega de quentinhas. Como é feito aqui? Antes de sairmos com a comida, enfim, com uma palavra, não é que a comida é mais um cartão de visita. O sujeito está com fome, ele precisa ter comida, tudo bem. Mas a comida é um remédio ali na hora. O mais importante desse trabalho é a conscientização desse morador de rua, que ele precisa se movimentar para poder sair da rua, enfim, e a ajuda por parte do grupo, né? Banco de empregos, enfim, contato com familiares que podem ajudar esses moradores, pegamos os dados, levantamos documentação. Eu, no momento, não estou mais trabalhando porque é de madrugada e o horário ficou muito difícil para mim, porque eu acordo muito cedo. E estava emendando o término da quentinha com o meu trabalho no dia seguinte, então não dava. E, talvez porque não fosse para continuar nesse trabalho e continuar em outros, né? Mas, enfim, como nós fazemos? Antes de tudo isso, nos reunimos aqui no Seja, começamos a elevar o pensamento, conversas fraternas, preparo e pedida de ajuda aos mentores daqui da casa, que já sabem que todo dia, toda semana, melhor dizendo, que toda semana, naquele mesmo horário, nós estamos aqui reunidos para fazer o preparo e sairmos à rua, e sai a caravana daqui do Seja. A caravana sai com todo mundo aqui que está encarnado, 10, 12 trabalhadores, e também muitos espíritos mentores aqui da casa. Os videntes do nosso grupo, que observam o que está acontecendo para além da matéria, conseguem perceber essas companhias aí dos moradores de rua, depois falam, olha só, teve um trabalho assim, assado, né? Teve uma ajuda a um morador de rua, um irmão nosso, que estava ali num processo obsessivo muito forte, mas foi feita a conscientização, não só dele, mas também do obsessor, e já está, inclusive, encaminhado para tratamento, esse espírito que estava ali, enfim, prejudicando o progresso dos dois, né, do encarnado e dele próprio. Então, os videntes falam, há uma limpeza, né, há um trabalho ali material que é mínimo, o que a gente faz é mínimo, levar comida ali, vai resolver na hora o problema daquele morador de rua, mas um trabalho muito maior no plano espiritual ali acontecendo, muito maior. É muito interessante, é muito bonito. E esse preparo, a gente falou que o preparo começa aqui quando nos reunimos na segunda-feira antes de sairmos, né? Não, esse preparo já começa antes, porque pessoas levam os isopores depois da palestra para casa fazer o macarrão seguindo a receita que tem lá na tampa do isopor, né? E desde esse momento, a pessoa que está cozinhando, preparando aquela receita, já tem um amparo, e a espiritualidade aqui da casa já está dando o amparo a essa pessoa, e inclusive, eu tenho um Peugeot branco, mas falei do outro lado da rua. Foi rebocado? Tá bom, depois eu resolvo isso. Não pode, não, mas não é nessa rua aqui não, do lado de lá, do valão. Que bom. Não é nessa rua daqui não, o Gilberto Amado lá de lá. Não fui eu que parei, não, também não parei. Eu parei, eu evito muito transgredir as leis, porque eu sei das consequências. Mas às vezes acontece. Também não sei. Bom, saindo daqui, eu fiquei curioso, mas saindo daqui eu vou saber se foi o meu ou se não foi. Na outra pista. Na rua, Foi lá que eu parei, então tá tudo certo. Porque às vezes a gente tem regras de trânsito que você não sabe, não tem a placa lá, mas você não pode parar, mesmo não tendo a placa, porque no Código de Trânsito Brasileiro fala que na via X você só pode parar do lado direito, não pode do esquerdo, mas não tem placa aqui, mas está lá no Código de Trânsito Brasileiro. Enfim, não tem problema.
São coisas da vida também. E se tivesse rebocado, o que nós precisaríamos fazer? Esquecer, não tem jeito. O que tem jeito, você não precisa se preocupar, porque você consegue resolver o problema, né? Vai lá, onde é que está o depósito? Aqui, tudo bem, vou lá e vou tirar do depósito. E se não tem jeito também, vou me preocupar para quê? Não tem problema, não tem jeito. Não tem. Então, o negócio é não se preocupar. Então, meus amigos, antes mesmo da nossa saída, do nosso preparo, as pessoas que estão preparando a comida já têm amparo. Inclusive, aquela comida está sendo preparada também, junto com a espiritualidade. Fluidificado aquele alimento, vai colocar o macarrão para ferver, é trabalhada ali aquelas moléculas daquelas águas, daquela água, né? As moléculas daquela água que vai cozinhar o macarrão, todo o preparo. Por isso que é um trabalho de amor que começa bem antes, né? Daí a segurança da gente sair sem sofrer nenhum tipo de ataque, sem sofrer nenhuma represália aí dos irmãos que estão lá no plano espiritual, perturbando ali os outros encarnados, né? Porque, enfim, lei de causa e efeito também, né? Eu acho que tudo acontece por uma razão. Então, também, se aquele indivíduo está passando por aquele momento, não foi gratuitamente, não digo para a gente pensar, está tendo o que merece, de forma alguma, mas houve um motivo, né, para ele estar passando por aquela situação. Nos cabe ajudar e não julgar. Houve um motivo. Então, não tem penas gratuitas, né? A própria consciência do indivíduo prende ele àquela situação. Mas tudo vai ser reparado e mais à frente tudo vai ser equacionado. Só nos cabe ajudar. Nos cabe ajudar. A espiritualidade trata de fazer o trabalho dela, mas precisa das nossas mãos. Como o médico é que faz a cirurgia, mas ele precisa do bisturi. O bisturi é o que menos importa, mas é necessário, né? O médico é que faz lá uma faculdade de 10, 15 anos para poder submeter aquele indivíduo a uma intervenção cirúrgica. Agora, sem um bisturi, ele não consegue. Assim como os espíritos superiores estão trabalhando aí para ajudar todo mundo. Agora, sem o encarnado, fica difícil, né? É interessante esse trabalho. Bom, irmãos de Jesus Cristo, em Timóteo, capítulo 5, versículo 18, Paulo lembra a velha escritura quando declara: não amordaces o boi quando pisa o grão. Foi aí não, foi lá em cima, né? Mudamos já, né? Nós outros, para entendermos o valor da liberdade, certamente deveremos nos submeter às prisões, ser encarcerados pelas reações exteriores e, por último, pela consciência. Olha só, a consciência como encarcera a gente. É tudo uma questão de consciência. Todo o nosso sofrimento, até os nossos problemas físicos, materiais, tem origem na nossa consciência. Tem origem na nossa consciência. A nossa consciência, na verdade, o nosso inconsciente de erros e acertos se projetam automaticamente para a nossa personalidade. O que eu fiz nas existências passadas, ou até nessa existência mesmo, se projeta no nosso atual momento, no nosso presente. Procuramos, onde é que está a luz aqui? Ali. A luz se define porque existem as trevas. Procuramos a sabedoria por estarmos ainda envolvidos na ignorância. Reconhecemos o sol como agente benfeitor por causa das trevas da noite. Ernesto e Carmeline não paravam de chorar silenciosamente. Só lembrando que quem estava falando isso daqui era Francisco, né? João. Não paravam de chorar. Compreendiam que o velho apóstolo estava adiantando as respostas das perguntas que intentavam fazer. As lágrimas, nesse caso, eram-lhes terapia urgente, desanuviado a mente e sustentando-lhes o coração para novas lutas que deveriam começar em novos dias de renovação. Carmeline e Ernesto, encantados com a profusão de alimentos para o espírito e sensibilizados com o amor de Pai João, que contagia seus corações e inteligências, sentem espraiar-se em suas mentes a vontade de sair correndo em busca do trabalho na função de caridade. E o apóstolo acrescentou: irmãos, em Jesus Cristo. Em Timóteo, capítulo 5, versículo 18, é assim, Paulo lembra a velha escritura, quando declara: não amordaces o boi quando pisa o grão. O trabalhador é digno do seu salário. Logo depois ele vai explicar essa passagem.
Vamos lá. Vejamos na beleza dessa expressão nesse momento oportuno para todos nós. Quando não estamos fazendo o bem com eficiência, estamos pisando o grão de trigo do amor. No entanto, esse grão de trigo nasce assim mesmo, desde que estejamos bem intencionados e procuremos a todos os instantes nos melhorarmos. As bênçãos dos céus não nos faltarão. Não faltarão. E todo trabalhador é digno do seu salário. Ainda que nós façamos o bem de forma não tão livre, desprendida, desinteressada, estamos pisando, segundo ele, aqui nos grãos, né? Mas os grãos, mesmo assim, vão germinar, vão nascer. É claro que não da mesma forma, como se estivessem ali livres, crescendo e fomentados, né? Alimentados pelas nossas atitudes, né? Pela nossa ajuda. Mas mesmo assim, crescem. Aí a gente para até para pensar. Em algumas religiões, nós temos aí, em toda e qualquer religião, na verdade, porque é uma questão ainda de consciência do ser humano, pessoas que estão à frente, né, da palavra de Deus, que ainda não despertaram totalmente a sua consciência para o que é mais importante, o espírito e não a matéria, né? Temos em todos os lugares, porque isso daí é um caminhar do ser humano, né? E em todas as religiões nós temos seres humanos, então em todos os lugares nós temos ainda aí algumas pessoas que não despertaram para essa importância do espírito e não tanto da matéria. Mas mesmo assim, em algumas religiões em que os missionários que estão conduzindo ainda não despertaram para essa realidade, ainda assim, bons trabalhos são feitos? Ainda assim, bons trabalhos são feitos. Ainda assim. Por quê? O ímpeto de caridade que é despertado naquelas pessoas que ali frequentam, colabora para todo mundo. Para aquela pessoa que está praticando, de certa forma para quem está à frente ali daqueles trabalhos. Né? Poderia ser mais eficiente? Talvez, mas cada um tem o seu momento, cada pessoa se adequa a uma certa realidade. Por isso que sempre que eu encontro alguém que pensa diferente, tem alguma outra orientação religiosa, alguma outra religião, e está muito satisfeito porque está praticando bem lá e aqui, tem uma outra visão de vida, analisa as coisas de uma forma diferente, mas que no fundo você vê que ela está praticando o amor, eu convido para vir aqui, para assistir, para saber como é que é, e se a pessoa reluta um pouco, eu não insisto, porque primeiro, cada um tem o seu momento, segundo, ela já está encaminhada, não tem uma religião certa para você seguir e falar, esse é o caminho que leva a Deus. Toda e qualquer religião pautada no bem, né, que expressa a caridade, que expressa o amor ao próximo, o amor próprio também, o amor ao próximo que encerra a mensagem de amor próprio, eu tenho que me amar também, e o amor a Deus sobre todas as coisas, o sujeito está certo, está salvo. Se eu chamo de igreja X, ou de templo Y, ou de centro Z, é o caminho, não é? É o caminho. É a percepção do bem que eu posso fazer que me faz ser um indivíduo melhor. E não a nomenclatura do templo em que eu me encontro. Isso é o que menos importa. Roupagem. Isso é interessante porque o Espiritismo nos traz, o Espiritismo kardeciano, né, e as obras de André Luiz, que vieram ainda depurar um pouco mais essa obra, o Pentateuco kardeciano, e as obras das séries psicológicas mais recentes também, nos falam o seguinte, olha, não importa a sua vestimenta material, não importa. Você pode estar vestindo branco, você pode estar vestindo a vermelho, amarelo ou azul. Embora seja inegável que em algumas, inclusive em algumas doutrinas orientais, nós temos aí a influência da cor ou das cores no plano material. Tanto é que alguém aqui faz tratamento espiritual na sexta? Tratamento, vem no tratamento? Qual é a luz do tratamento? É azul, não é?
é azul. No passe, a luz é vermelha. Tem um porquê, por conta dos fluidos, né, que saem das mãos dos médiuns, para não queimar o fluido, para aquele fluido chegar ali com aquela exata frequência, com a constituição exata que os espíritos colocaram naqueles fluidos para passar para aquele enfermo ali da matéria, né, a gente que está aqui recebendo o passe. Então, influencia. Muito embora o espiritismo fale que realmente, olha, você tem a influência das cores, principalmente da iluminação, mas a sua vestimenta não importa tanto, o que importa é a sua consciência. Porém, se você, tanto é que a pessoa pode estar vestindo preto ou vermelho ou roxo, a vida inteira está fazendo a caridade, está ajudando ao próximo, não vai influenciar em nada. Mas, se determinada religião, determinado culto, segue por tradição, não dá também para falar, isso daí não tem nada a ver, está errado, porque nós estaríamos julgando, né? Se a pessoa se sente bem dessa forma, se ela está ali fazendo bem e acha que tem aquele ritual e que aquele ritual é saudável, colocar aquela vestimenta ou colocar uma outra vestimenta que é apropriada para aquele culto, o que importa é a essência. O que eles estão fazendo ali? Estão fazendo bem? Estão procurando ajudar as pessoas? Então, tem um trabalho de esclarecimento das pessoas ali? Tem um trabalho de esclarecimento. Então está ajudando todo mundo, né? É o suficiente, é o suficiente. Eu acho que cada vez mais nós temos a tendência a nos desprendermos um pouco desses laços materiais, ou a roupa assim, ou a roupa assada. E em outros cultos, em outras religiões, inclusive, você tem tipo de vestimenta. Não, ele tem que ser comprido por conta disso, tem que ser com a gola mais alta para não ter nenhum decote, para tentar desvincular até, não é? O lugar onde vai se falar de Deus, de alguma conotação mais sensual, não é? Que instigue mais os instintos. Também é um ponto de vista, né? Mas o mais importante disso tudo é a consciência do indivíduo. É a consciência do indivíduo. Se a pessoa está vestida assim, ou assado, o mais importante, ela está ali, né? Ela está ali. Mas ela veio com um decote um pouco mais acentuado, volta. Aqui nós não teríamos essa postura. Devemos respeitar toda e qualquer religião que pensa assim, não é? Mas aqui nós não temos muito isso. É claro que se procura evitar, porque, de qualquer forma, a gente está aqui para trabalhar a nossa consciência, para ter acesso aí a uma palestra bacana. Daqui a pouco vai ter uma palestra, o palestrante vai falar sobre um tema interessante. E, não sei, às vezes tem um garoto aí na flor da idade, dos 18, 17 anos, e tem uma menina também com um decote um pouco mais acentuado, de repente desvirtua a atenção, né? Desvirtua a atenção do que é necessário. Acho que a ideia é essa, quando tem uma certa proibição em determinado templo religioso, né? Mas o que mais importa é a consciência. Uhum. Pois é, mais uma tradição mesmo. Eu acho que é mais tradição do que algo relevante. Algumas tradições são mantidas justamente porque a tradição faz isso, né? Faz com que você repita determinadas atitudes e, enfim, determinados hábitos por uma questão de tradição. Mas me parece que não é o que mais influencia. Pelo contrário, o que mais influencia é a postura do médium e não a forma como ele está se vestindo. A postura é a palavra-chave. Tanto é que aqui os médios que dão passe podem vir de bermuda, podem vir de calça, podem vir de chinelo, podem vir de tênis, né? Por conta dessa mensagem que o espiritismo aqui pautado em Kardec, esclarecido mais por André Luiz, por Joana e outros espíritos como Hamed, Miramês, nos trazem, né? Pouco importa a sua vestimenta, as tradições devem ser respeitadas, só que analisadas com outro olhar, não é? Acho que a mensagem principal é essa. Meus amigos, acabando aqui o capítulo 9, vamos já para o 10, que ele é bem curto. São 2 páginas aí, se eu não me engano. Na verdade, são 4 páginas, 2 folhas. É o nascimento de Francisco.
26 de setembro de 1182. Já até vi que 26 de setembro cai numa segunda-feira esse ano aqui. Poderia ser na quarta, né? Seria muito bacana se fosse numa quarta. Mas cai na segunda-feira. Forças cósmicas em inteligente movimentação anulavam quaisquer atividades que pudessem empanar a cosmografia ambiental. Ou seja, fizeram um preparo do ambiente. Isso aqui nós já falamos. Que é o dia de São Francisco, né? A Igreja Católica elegeu em algum concílio. Agora, o porquê eu não sei. Que é o dia que se levam lá os animais, não é? Para tomar a bênção de Francisco. Será que foi o desencarne dele? Talvez. É possível. Vou pesquisar isso e vou falar. No dia 4, né? E, na verdade, olha só que interessante. A morte dele, na verdade, o desencarne, é o renascimento para a vida eterna, né? Para onde ele realmente, de onde ele veio e para onde todo mundo eternamente vai viver. É interessante pensar sobre esse aspecto, né? Comemorar o desencarne. Porque... Não, né? Eu vou procurar saber, dia 4 de outubro, vou procurar saber. Também, muitas vezes, gente, nós temos divergência de calendário. Temos divergência de calendário, pode ser. Também, mas mesmo assim, alguns eventos acontecem ao longo das centenas de anos, né, que causam uma certa imprecisão. 8 dias, uma semana praticamente, né? E, inclusive, dia 25 de dezembro, é comemorado ali o nascimento de Jesus por conta de uma posição do Sol, que é o momento em que o Sol parece que está mais próximo do orbe. Foi feito todo um estudo para saber o porquê desse dia 25 de dezembro, né? Só que, na verdade, não é, se eu não me engano, é um outro calendário, era uma outra forma de medir o tempo, inclusive. Se eu não me engano, Sublime Peregrino, que traz lá a história, né, da encarnação de Jesus Cristo, não reencarnação, da encarnação de Jesus e todo o trabalho do plano espiritual. O nome do espírito, já falei aqui, depois eu vou trazer, Ramatiz. Ramatiz, ele fala, inclusive, a data aproximada que seria realmente da encarnação de Jesus aqui. Mas, enfim, vou procurar saber, 4 de outubro, realmente interessante, que é o dia que se comemora aqui, né? Bom, resumindo aqui esse início, houve um preparo, para não ficar só lendo também, de todo o orbe para a chegada de Francisco, de todo o orbe. Claro que foi concentrado em Assis, na Itália, mas todo o orbe foi preparado. E as pessoas que estavam ali encarnadas e desencarnadas naquela época sentiam uma vibração diferente no ar, por conta de todo esse isolamento e esse preparo que foi feito pela espiritualidade. A exemplo do que aconteceu com Jesus Cristo. Era uma época extremamente tranquila e foi necessário para que pudesse receber um espírito de tal grandeza. Do que Francisco, que eu me lembro, só ele foi o primeiro. Depois vieram outros. Judas depois. Joana d'Arc, né? Joana d'Arc. Pelo que a espiritualidade diz também, a gente busca mais ou menos um consenso, não dá para ter uma verdade absoluta, nossa, mas boa parte da espiritualidade traz Joana d'Arc como sendo Judas, assim como Bezerra de Menezes sendo Zaqueu, não é? Tem mais ou menos um consenso, porque você vê em vários pontos, e vários espíritos distintos, em vários lugares do orbe aqui. Um sujeito aqui no Brasil traz essa mensagem do espírito superior, o outro lá na França também traz. Aí você busca, né, unir as coisas e ver uma regularidade na informação. Quando tem essa regularidade, dá para acreditar, vindo de fontes sérias, né? Mas houve esse preparo do orbe, e qual foi a ideia de Maria? Maria, mãe, agora de Francisco, ter o filho na mansão Bernardone, onde ela se encontrava com todo o luxo e com toda a pompa ali para o nascimento do filho dela?
ela mesmo disse, houve uma vontade indescritível de me deslocar para o estábulo e ter o meu filho lá, junto dos animais. A semelhança de quem? De Jesus. Olha a simplicidade na energia desse espírito, Francisco de Assis, João Francisco de Assis, que estava sendo passado para essa mãe, que também já era um espírito mais depurado, mais adiantado. Exatamente. O pai, o Bernardone, não estava em casa, ainda falou o seguinte: esconda de todo mundo o que está acontecendo, ou o que aconteceu aqui. Porque o que vão dizer quando souberem que um filho do Bernardone nasceu num estábulo? Eu te proíbo de comentar isso com qualquer pessoa. Ainda foi bem ríspido, né? Que as mulheres, na verdade, não têm um pensamento muito coerente. Né? Olha a mentalidade da época como era. Se eu estivesse aqui, as coisas seriam distintas, né? Aquela postura de pai de família, mas a gente está falando de séculos atrás, né? Se hoje em dia já causa estranheza, mas muita gente tem essa postura, séculos atrás isso era mais comum, né? Não conheço. Sabe quem é o autor? Uhum. De evolução. Cada um é interessante. Cada um tem a sua etapa evolutiva ali cumprida, né? Não necessariamente todo mundo está na mesma etapa, mas com certeza todas essas grandes almas, aí que vem Mahatma, grande alma, né? Já estavam num patamar bem mais elevado. É difícil distinguir o quão elevado em relação ao outro, mas para a gente, bem elevados. Eu vou procurar saber. Vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada, tá? Se eu achar, eu te falo. Vou dar uma olhada. Perfeito. É interessante, porque, na verdade, de tempos em tempos, ao longo da história da humanidade, esses espíritos vieram para puxar a reboque o pessoal, né? Olha só, vocês estão se desvirtuando, a mensagem é essa. E eles, pelo exemplo, arrastavam as multidões. Por isso que nada adianta a palavra, um sujeito falar maravilhosamente bem, se ele não traz o exemplo. E nada vai convencer. Nada vai convencer. Totalmente, né? Teve a necessidade de um equilíbrio ali naquele momento da humanidade, inclusive na intervenção britânica da Índia, ele teve um papel fundamental, porque quando um lado queria a guerra, por conta da dominação material, ele tinha a palavra de paz, não violência. Foi, salvo engano, a primeira experiência da sociedade contemporânea, moderna contemporânea, onde se venceu uma guerra pela paz, sem violência. Não é? E ele mostrou que é possível. Possível naquele movimento que nós já comentamos aquela passada retrasada. Se eu tenho uma força contrária é necessária, num sentido oposto, para poder anular. Se eu tenho aqui a força de ódio, de guerra, de vingança, eu preciso ter tolerância, paz, harmonia. Aí sim, você vai conseguir anular a outra força oposta e equilibrar tudo, né? Agora, se eu também tenho raiva, guerra, ódio, contra raiva, guerra, ódio, só gera mais raiva, guerra, ódio. Porque, na verdade, eles não se combatem, eles só se fortalecem. Se somam e cada vez mais agravam aquele cenário.
Quando eu tenho uma força oposta naquela mesma direção, aí sim você começa a desconstituir. Isso aí até na biologia. É, verdade. E aí tudo tem uma resposta, aí começa, né? Aí começa. A palavra que todo e qualquer profeta trouxe é de paz, de tolerância, de amor ao próximo e amor a Deus. A mensagem é simples. Pois é, mas as coisas vão melhorando, as coisas vêm melhorando. E são necessários esses pontos de atrito aí na humanidade, justamente para percebermos, olha só, não é esse o caminho que nós queremos seguir, é outro. Né? São necessários, como ele falou uns 3 slides aqui atrás, é necessário aí você ter a treva para poder valorizar a luz, você ter cárcere para poder valorizar a liberdade. Muito interessante, tem tantas mensagens que esse livro traz nas entrelinhas, que se fosse estudar ele em 5 anos, teria matéria para 5 anos a gente ficar falando aí, fazendo conexões, né? Muito interessante. Eu vou terminar por conta do horário da palestra e, bom, perceberam, eu esqueci de falar no início, né? Nossa amiga Tati não pôde estar aqui presente, ela muito carinhosamente preparou essa aula 10 aí, que eu acho que a gente consegue terminar na próxima aula tranquilamente, a 10 e a 11, que são bem curtas, mas para resumir a 10, houve a reencarnação de Francisco, que olha só, segundo a mãe dele, né, Maria, queria que ele se chamasse, eu acho que não fala aqui, queria que ele se chamasse João, porque ela estava inspirada pela energia do espírito ali, não é? Que ficou conhecido como João. E o Bernardone, o pai, queria exatamente que fosse Francisco. Ele falou, é impossível ele se chamar João. Ele vai se chamar Francisco, porque quando eu estava à beira da morte, enfermo, um anjo, em sonho, me curou, colocou a mão no meu peito, me curou. E eu perguntei qual era o nome dele. E ele me respondeu, meu nome é Pai Francisco. E eu me comprometi com esse espírito a colocar o nome do meu primogênito de Francisco. Mas estamos falando o quê? Da mesma pessoa. Então não interessa se é João ou se é Francisco. O que é bacana é perceber que esse diálogo, né, com extramaterial acompanhou eles e eles ficaram ali firmes naquele propósito, né, sabendo que ia chegar um espírito ali daquele escol e que seria necessário um trabalho forte ali de preparo daquele espírito e tudo mais, como na verdade, a gente vai ver nas próximas aulas, que foi mais o espírito que ajudou eles pelo adiantamento moral, né, que ele tem. Francisco é admirável. Meus amigos, isso que eu falei resume o capítulo 10, tá? No início da próxima aula, a gente só dá um detalhe ou outro que ficou faltando do capítulo 10, que são 2 folhas, e já começa o 11. Tranquilo? Alguém quer fazer a prece? Ninguém? Tá bom. Vamos lá. Pai amado, Jesus nosso mestre querido, querida Joana e espíritos de luz aqui presentes, muito obrigado pela oportunidade que nós tivemos de nos reunir na nossa casa de luz em prol do esclarecimento, em prol do nosso progresso, em prol da caridade e do amor que devem sempre fazer parte das nossas vidas. Muito obrigado. Graças a Deus. Meus amigos, boa palestra, bom retorno para quem for retornar. Se Deus quiser, até semana que vem.